Bom, estamos aqui, graças a Deus, mais uma vez, no Centro Espírita Irmão Samaritano, para mais um estudo das mensagens de Jesus, né? E a nossa mensagem de Jesus de hoje é: alguém me tocou, senti que de mim saiu poder. Algumas traduções, senti que de mim saíram virtudes. Então, essa parte também eu trouxe de Marcos. Passa a segunda, por favor. E certa mulher, que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a piorar. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou-lhe nas suas vestes. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentindo no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele. E disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. A questão maior aí, além de se tratar, nós temos aí situações que naquela época, que não acontece hoje, né? Até mesmo num fluxo menstrual normal, a mulher era considerada impura, não podia tocar, não podia estar no mesmo local, não podia segurar a comida, o alimento. Imagine uma mulher que passou 12 anos, provavelmente com algum mioma, alguma questão assim, né? 12 anos sangrando sem parar. Ela perdeu tudo, ela perdeu a família, ela foi rechaçada pelos amigos, ninguém queria ficar perto dela, porque ela era uma mulher imunda. É uma ignorância, a gente pensa, né? Mas era um costume da época. Então ela era uma pessoa que já não tinha mais posses, que já não tinha mais família, já não tinha ninguém, e vivia naquela angústia de 12 anos com aquele fluxo constante de sangue. Pode ir. Por que aquela mulher, com um gesto tão simples, alcançou cura tão prodigiosa? Porque o que aconteceu? Jesus estava lá no meio do bololô, que um monte de gente querendo estar perto dele, que ele empurra, né? Até foi Pedro que falou: mas como assim? Como é que a gente vai saber quem pegou? E ela tocou só na pontinha, né? Naquele coisa que tinha na veste dele. E ela sabia, ela tinha certeza de que se ela segurasse, se chegasse perto, ela alcançaria a cura. E aí a gente pergunta assim: por quê? Aconteceu tão simples, ela segurou nas vestes. Por quê? E ele sentiu, olha a coisa, peraí, alguém me tocou. Mas estava todo mundo tocando, estava né? Mas de mim saiu uma virtude, de mim saiu um poder, de mim saiu uma energia. E ele sentiu, quer dizer, houve um vínculo entre a energia de Jesus e a energia da hemorroíça.
Mas, e aí ela diz assim, Deus me curou. E aí ele diz o quê? Por que aquele gesto tão simples ela conseguiu? Uma cura de uma enfermidade que há 12 anos ela tinha. O que foi acontecer? A fé da mulher. Ela tinha uma fé profunda. Ela acreditava tanto na força de Jesus que ela acreditava na cura. Ela acreditava que Jesus curaria, né? Então vamos lá. Pode ir. A tua fé te salvou. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Fé é um sentimento de confiança que se deposita na realização de determinada coisa. repete, Fátima. Fé é um sentimento de confiança que se deposita na realização de determinada coisa. Confiança. Sentimento. Você acabou de falar assim, que ela acreditava em Deus. Qual é existe diferença entre confiar e acreditar? Existe. Sim. Existe. Existe confiança. Eu acredito. Mas para a coisa ser mais profunda, eu preciso ter a confiança. Eu tenho a fé, confiar, fé, fidelidade. Eu me entrego para esse trabalho. Eu tenho certeza que eu vou conseguir. E o que acontece hoje, né, numa reunião, por exemplo, na Casa Espírita, embora não se chame mais de reunião de cura, a gente tem a reunião de tratamento, né? Tratamento. E aí as pessoas podem chegar a essa reunião esperando que o outro, que o médium, que a energia do Pai, que a energia do Espírito me cure. Sem que eu seja um co-participante, eu preciso participar da cura, do tratamento, da melhora. Às vezes, a situação não é curada porque a pessoa necessita daquela situação, daquela vivência. Tem até naquele filme, né? No momento em que o apóstolo diz: por que eu não estou curado? Mas não dá para eu ser curado, você tem que demonstrar isso. Então, às vezes, a cura não acontece. Mas o que acontece em mim se eu tiver fé? Minimiza a angústia, né? Eu consigo manter-me pacificado e em equilíbrio para eu poder levar a bom tempo aqui. Então ele diz: a tua fé te salvou. Não fui eu quem fez, não foi ele, foi você acreditou. Você confiou. Só posso colocar? Eu acho super importante a gente diferenciar isso do acreditar e do confiar. Quando você confia, você se entrega de corpo e alma, né? Você se entrega integralmente, totalmente. Você quer ver Você uma não coisa? acredita, mas você sabe. Tem gente que acredita em golpe. Acredita. É acreditar. Eu me enrolo às vezes nisso. Quando a gente confia, né, aquele exercício de confiança que você se joga e confia que a pessoa vai segurar. O filho com o pai, né? A criança com o pai. Ela se joga porque ela tem confiança que o pai vai segurar. Então ela tinha confiança, até porque ninguém havia auxiliado, nada foi mudado, mas ela tinha certeza de que não. A fé depende unicamente da nossa atitude interior, de confiança em Deus e em nós mesmos. O trabalho interior é o que mais importa. Porque quando eu começo a realizar modificações no meu interior, quando eu começo a ter um entendimento da importância do meu pensamento,
quando eu começo a ter noção de que só depende de mim para eu poder modificar, essa modificação poder acontecer, eu me entrego, eu confio. E aí ele fala assim, essa fé depende da nossa atitude. Aí tem uma frase que diz assim, a dor é o método da fé. Eu vou saber se eu realmente vivencio uma fé no momento em que eu estou vivenciando uma dor. Porque eu posso dizer que tenho fé, mas eu não sei, eu não vivenciei, eu não experienciei. Então tem situações na vida em que você é levada por uma força tão íntima que você sequer imaginava que tinha. Mas essa força vai trazer a fé. Eu tenho fé, eu vou conseguir. Ou se não, aquilo pode, há uma necessidade daquela situação, é preciso que nós aprendamos alguma coisa com aquela situação, é preciso. Então, eu tenho fé de que eu vou conseguir lidar com essa situação. Aí a gente se humilda, a gente se ajoelha, a gente se coloca para, Senhor, me auxilie para que eu possa auxiliar, me auxilie para que eu possa vivenciar. E eu creio que ali, porque ela estava morrendo de medo quando estava com a colocação de Marcos, né? Ela estava tremendo, porque ela estava. As pessoas começaram a perceber que era ela, né? Nunda. Mas ela assim mesmo ela foi, na certeza de que se ela tocasse Jesus, e a força que ela colocou foi tão grande que virtudes saíram do manto dele. Então, é esse sentimento, é essa questão que eu preciso. Fátima, a gente pode dizer que em todos os milagres de Jesus, a fé foi fundamental para que os milagres acontecessem. Naquela época, eu penso que naquela época, foi uma época de fenômenos, né? Ele precisava mostrar que era possível, né? Nesse caso, foi a fé quem a curou. Em outros casos, onde a pessoa nem sabia o que estava acontecendo, ele intercedeu por uma necessidade de que era preciso contar, né? Conte para as pessoas. Então, eu penso que em algumas situações a pessoa nem tinha noção daquela fé. É como na doutrina, no início o fenômeno era tão importante para que as pessoas tivessem noção da existência da espiritualidade. Por isso que o livro dos médiuns veio antes, né? Exato. Era preciso ter conhecimento do que é isso que está acontecendo. Pode passar. Agora, padecemos de alguma forma de hemorragia? Quais são, na atualidade, a nossa grande hemorragia? Medo. O medo é Depressão. Hoje, uma grande hemorragia. O que é uma hemorragia? O que é uma hemorragia? Uma perda de sangue. O que é o sangue? Vida. Sangue é vida. Se a gente não tiver sangue, não tem vida. Por quê? Porque o sangue circula, aí leva nutriente, leva oxigênio, faz aquela troca, aquela limpeza. Então, é preciso que a gente tenha esse circuito, né? Então, estamos vivendo porque existe a pessoa morreu porque perdeu todo o sangue e morre. E qual é isso dentro de um corpo físico? Então, vamos pensar dentro de outras situações. Que hemorragias podem ser? Essa pergunta falou do medo. A gente falou aqui antes, né? Vivemos hoje uma pandemia de medo. Vivemos uma pandemia de medo.
Mas existem outras, né? Outras hemorragias, né? Materialismo. Então, hoje em dia, a pandemia do medo. Nós fomos bombardeados com muitas informações, com muita angústia, e hoje a gente vive uma situação, porque o medo, todas essas coisas que nos angustiam, que nos levam à ansiedade, que nos levam à síndrome do pânico, às ideias suicidas, tudo isso é uma hemorragia, porque você perde energia, você está perdendo energia. Hemorragia, perda de sangue no corpo físico. Sangue é vida. O espírito é o centro da vida na matéria, certo? Nós não somos um corpo. Que veio o espírito? Não, nós somos um espírito. O importante é o espírito, que o corpo fenece, o espírito não, que habita esse corpo. Da mesma maneira que eu preciso de sangue, eu preciso de um espírito, que se o espírito sai, a vida acaba, a vida termina, né? Então, aí, quando a gente fala do medo, quando a gente fala da insegurança, da angústia, da ansiedade, da síndrome do pânico, isso tudo é um adoecimento por uma hemorragia do espírito. Então é preciso que a gente, como está ali, o espírito é o centro da vida na matéria. Como é que eu vou vitalizar esse espírito? Que eu vou vitalizar o meu sangue? Me alimentando bem. Se porventura eu tiver alguma deficiência, eu faço uma complementação, mas eu cuido de uma forma física. E o espírito, como é que eu vitalizo esse espírito? Para que eu não sofra dessa hemorragia. Como que seria essa vitalização espiritual? Prece. Tratamento. Que tratamento? Psicológico. Tira a máscara. Psicológico, psicoterapêutico. Antes do psicoterapeuta, que é importante, né? Porque quando você vai para o psicólogo, para o terapeuta, você está buscando a cura do emocional, do psicológico, né? Mas eu preciso sempre lembrar, é a prece, é a busca do trabalho terapêutico, isso é importante. Mas a importância maior. Eu preciso, aí eu me lembrei agora do estudo que nós fizemos aqui anteriormente, do André Luiz, né? Quando ele estava muito preso na matéria. A gente precisa cuidar do corpo físico, porque nós temos responsabilidade com o nosso corpo físico. Mas nós precisamos cuidar do nosso corpo espiritual. Como que eu posso cuidar do meu corpo espiritual? Porque o meu corpo físico, eu vou me alimentar, eu vou tomar sol, fazer exercício físico, vou beber água, vou comer bem. E do meu corpo espiritual? Trabalha bem. Se você trabalha bem, se você vigia constantemente, para você estar centrado no bem, você está mentalizando o seu espírito, mas você está evoluindo, né? Tratamento na igreja. Vou fazer a prece. Que é importante, né? Estudo, que tipo de música que eu estou ouvindo, que tipo de lugar eu estou frequentando, que tipo de filme eu assisto, porque tudo isso vai nutrir o meu espírito. Não é que a gente tem que se afastar do mundo, como está acontecendo, eu sou chata, ninguém gosta, mas a gente precisa, ainda mais atualmente onde a gente vivencia, situações assim tão dramáticas de medo, de angústia, essa situação do suicídio. Então nós estamos hoje vivenciando um panorama
somos hoje é um panorama tenso, difícil, né? Tem muita angústia no ar, tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e que por conta da internet a gente fica sabendo em tempo real. Tudo isso vai digitalizando, tudo isso vai fazendo com que nós comecemos a passar por uma situação hemorrágica. Então é preciso que vamos nutrir o nosso espírito com o bom ânimo, com a boa música, com a boa companhia, com a oração, com o trabalho do bem, com a caridade. Tudo isso faz o quê? Fortalece o nosso espírito. Importante, Fátima, voltando ao que você já falou, entregar, confiar. Eu acho que quando você confia, trabalha, vigia na prece, na oração, você está vitalizando esse espírito. Isso é importante, a gente precisa vitalizar nosso espírito para a gente evoluir, para a gente seguir em frente. Uma boa leitura, bons textos. Boas escolhas, né? Vamos lá. Como vitalizar esse espírito. Isso aí. Aí Jesus diz assim, em João 6,35: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Que pão é esse? Porque se eu começo a estudar e a entender as palavras de Jesus, isso faz com que eu me abasteça de tal forma que eu vou perguntando. Claro, nós somos espíritos ainda inferiores no sentido daquela escala, né? E nós estamos aprendendo, ainda erramos, ainda necessitamos de nós necessitamos de muito esclarecimento da verdade. E vamos buscar isso onde? Nós vamos buscar isso em Jesus, porque ele diz: eu sou o pão da vida. Ele é a água da vida, é o sal da terra, é a luz do mundo. Ou seja, Jesus, que é o grande co-criador de Deus, né? Para nós é o espírito de maior energia que nós possuímos aqui no nosso orbe, é o criador do nosso orbe. Então é nele que a gente tem que buscar o alimento, o pão, a água, para não termos nem fome nem sede. Porque se eu me alimento bem das palavras de Jesus, do conhecimento de Jesus, do que Ele nos traz, essa nutrição não vai me deixar com hemorragia do meu sentimento. Eu vou ter força, eu vou ter segurança. E toda vez que nós começarmos a ter que é comum, né? Uma vez que você está nessa confusão, de vez em quando você dá aquela escorregada, mas é só você chegar e buscar Jesus. Então, porque nós, às vezes, nós nos preocupamos extremamente com a matéria, porque preocupar com a matéria é importante. É importante que cuidemos do nosso corpo físico. É importante que nós tenhamos o nosso lar, a nossa segurança, o nosso emprego. Não é que a gente vai viver, né, feito um doido, assim. Não, é importante que a gente tenha a certeza, buscar o trabalho, buscar o estudo fora da doutrina, né? Aquele que vai nos fazer profissionais melhores, mas nunca nos desvencilhar da ideia de Jesus. E hoje a gente vê que existem médicos que têm, através de exames, têm entendimento do valor de uma prece, onde o cérebro se ilumina, ele cresce, existe comprovação dessa energia. Isso é muito legal, né? Muito bacana isso, porque é preciso. Se nós queremos auxiliar o outro, é preciso que nós estejamos bem. O cego não pode levar outro cego.
Nas palavras de Jesus. dirigindo cego. Vamos cair todos no buraco. Né? É o que Jesus diz. Eu não posso estar, outra parte que eu acho bonita, eu tenho que, não posso estar com uma roupa suja, eu tenho que estar limpo para que eu possa. Essa coisa não é que seja uma roupa, mas é a nossa roupagem, né? Aquela roupagem de que eu não preciso cuidar de mim. Se eu boto uma roupa, uma túnica linho branco, isso é metafórico, é dizendo que a túnica nupcial é quando eu estou me preparando, porque eu estou me preparando. Nós todos aqui estamos nos preparando. Uma túnica espiritual, né, Fátima? Interior, né? Interior, que a gente se reveste de luz. E é muito legal a gente hoje perceber que existe um filme que está bombando falando dessas questões de Jesus. É muito bom a gente saber que existe essa preocupação. Tem muita gente falando muita bobagem, mas tem muita gente falando coisas muito boas. E a gente tem que... É preciso que façamos a ligação com essas pessoas que estão falando coisas boas, porque esse é o meu objetivo, estar em sintonia com o bem, e tudo é sintonia. Então, aquele pensamento, né, que o nosso pensamento é criador, que nos diz de André, ele cria, então eu tenho responsabilidade com a criação que eu estou jogando nesse universo. Então, eu queria pode falar. Reforçar aquela pergunta, a resposta do livro dos Espíritos. Né? Qual é o modelo mais perfeito que Deus nos deu? E a resposta é Ele, Jesus. Só isso, Jesus. Se a gente conseguir fazer essa ligação com Jesus, na prática, viver, Jesus é o modelo perfeito, Ele nos deu um caminho assim, direitinho para a gente seguir. Né? A gente está no século, a gente ainda é rebelde, sai caindo. Porque nós ainda somos muito crianções, né? Imaturidade. Mas só o momento em que percebemos que é isso, que a gente se abre para esse aprendizado, se abre para as palavras de Jesus, e principalmente quando a gente tem um entendimento, mesmo quando aquela pessoa vem com aquele entendimento muito rudimentar, né, muito engessado, mesmo assim já é uma questão positiva. Porque todas as histórias contadas por Jesus, ele tinha esse objetivo, né? Porque, por exemplo, como a gente estava estudando na segunda-feira, quando o filho mais novo errou, ele aprendeu, aí ele teve a humildade de voltar, mostrando esse aprendizado. Porque nós estamos no momento do erro. Enquanto espíritos ainda em crescimento que somos, estamos lá naquela escala dos espíritos inferiores no sentido de estamos na parte baixa da escada, da elevação. Esse é o momento em que a gente vai aprendendo. Vamos errando e o erro nos traz a experiência, trazendo em nós um acerto com maturidade. Nós começamos a ter maturidade, porque até então estávamos, e ainda estamos, dentro de uma certa imaturidade, mas a partir do momento em que eu me proponho, eu começo a encontrar a maturidade. Eu começo a perceber. Aí a gente fala assim, o que será que Jesus faria nesse momento? E às vezes para nós parece uma coisa impossível. Jesus era Jesus, eu sou eu. Mas isso era Jesus. Jesus é mole, né? Jesus é mole. Mas evoluído, eu não sou. Então a gente começa a dar essas desculpas, né? Porém, a partir do momento, e Ele vai nos entender, e aí você chega e diz assim, Senhor, me perdoa, mas eu vou tentar de novo. E a gente tenta, até o momento em que aquilo
passa a ser normal, tranquilo, né? Perfeito. E até a maturidade, as pessoas vão evoluindo, né? Vão evoluindo. Então, essa passagem da hemorroíça, ela mostra que ela que passava por tanto preconceito, e era um preconceito assim, era uma lei, né? Aquilo era uma lei, ela está sangrando, ela está pura. E quantas vezes nós estamos impuros pelo nosso pensamento errado, pela nossa atitude incoerente, pelo nosso posicionamento, e Jesus nos recebe e nos mostra: filha, você vai se curar porque você tem fé. Tudo o que eu acho mais lindo em toda essa jornada nossa, principalmente nós que acreditamos, né, que recebemos a doutrina e temos essa possibilidade de, através da doutrina, fazer toda uma nova avaliação. Isso é muito bonito, chega até a emocionar. A gente se emociona, é de emocionar quando percebemos que nós recebemos de Deus sempre a oportunidade, sempre a oportunidade do novo, a oportunidade de aprender, de recomeçar, exatamente, de recomeçar. Como dizia Chico, né, a gente não pode interferir naquilo que fizemos, nós podemos interferir naquilo que nós vamos fazer doravante, né? Então, ela diz, não fui eu, ela sentiu que a coisa parou, houve uma modificação dentro do corpo dela. Então, isso é uma história que Jesus conta e que os apóstolos nos trouxeram, mostrando que às vezes situações acontecem e dá aquele start, cai a ficha. Cai a ficha e você, caramba, eu nunca tinha percebido isso. Então ele diz: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim não terá sede. E aí eu trago um convite de Jesus. Pode mudar? Bem, tem até um meme, parece muito no Instagram e tudo, né? Esse ator fazendo, aí aponta assim, faz assim. Ele fala: venha para Jesus. Aprender a importância das palavras de Jesus. Quando a gente começa a ter o entendimento, porque Jesus, quando ele diz que ele não veio modificar nada, tanto que no Novo Testamento, né, muito do Antigo Testamento é citado, muito. Por quê? Porque ele não veio desfazer o que já tinha sido, mas ele trouxe o quê? Qual foi o ingrediente maior que Jesus trouxe? Amor. Amor, exatamente. Porque a lei já estava lá. Amizade. A lei, amor. A lei já estava lá. A lei já estava precisando. Amor e amizade. A lei já estava lá. Não faça isso, não faça aquilo. Aquela era a lei. Mas era preciso o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Também era uma questão que ele trouxe, assim, ele falou sobre isso, né? Porque também era uma lei: amar a Deus, amar ao próximo como amar a si mesmo. Ele sintetizou todas aquelas leis do Velho Testamento em tudo, né? Eram 10 mandamentos, ele colocou em 2. Amar a Deus e ser Deus, todas as próximas. Então, A lei de amor, né? a lei de amor, caridade, né? Justiça, caridade. Essa é a ideia de Jesus.
E a história da Heloísa nos mostra justamente essa, e vamos levar esse exercício para casa, né? Qual a hemorragia que eu estou vivenciando nesse momento? E assim a gente termina o nosso estudo, o nosso comentário, buscando isso. Qual é o remédio que eu estou precisando para essa hemorragia que eu estou vivenciando nesse instante? A procurar a verdade é como o sol, invadirá o teu coração. Sim, eu irei, aprenderei minha razão de ser. Eu creio em ti, que crês em mim, e a tua